Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre produzir resumos a partir de anotações. E eu vou falar também alguns outros assuntos aí relacionados ao livro Aprender Sempre, para que seja mais fácil. É claro que vocês podem já fazer todas as primeiras partes aí do livro Aprender Sempre, mas eu sempre vou pedir alguma específica para vocês enviarem para mim, para que eu possa corrigir, que é a que me interessa mais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar da importância das anotações, né? O que são anotações aí, né? Elas é você escrever a partir do que você está escutando, a gente vai ver isso aí, né? Então, elas caracterizam como registros curtos, recolhidos em anotação de estar ouvindo, estudando, lendo ou observando. Então, elas teriam a função de reunir informações. Então, você pode, em qualquer momento que você precisa de informações, você pode estar fazendo esse registro, né? Um exemplo, você está ouvindo uma aula e você quer reunir informações para a sua prova. Então, você vai escutando e vai anotando. Você está estudando, você quer fazer um resumo, né? Então você tudo que você vai escutando, tudo que você vai lendo, você vai escrevendo. E também quando você está observando alguma situação. Então, por exemplo, se você fosse um repórter, por exemplo, e você está dentro de uma situação, teve um assalto, né? Então, o que as pessoas estão falando, a correria, tudo o que está acontecendo naquele momento, então você vai anotando. Então, elas teriam aí, como eu falei, a função de reunir informações que podem ser de um curso, de um livro ou qualquer outra situação na qual o anotador se vê envolvido e considera importante anotar. O ato de anotar é uma atividade muito corrente nas situações de transmissão de informações no ensino-aprendizagem. Ou seja, sempre que você está na escola, você tem essa função aí de fazer anotações. Então, como eu falei, você pode também estar vendo, você tá vendo alguma situação e você pode fazer anotações, ou você pode estar vendo uma imagem e fazer anotações. Então, existem anotações de textos não verbais, que ninguém está falando nada, mas você está vendo. Então, o foco principal, né, num texto oral, é a palavra. Então, a pessoa está falando algo e você está resumindo tudo em palavras. Mas as palavras, elas representam ideias e algumas imagens também podem representar ideias. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só que eu vou ter que aumentar para vocês verem. Não sei se eu vou conseguir aumentar tudo. Aqui, por exemplo, eu vejo uma mulher chorando, com um menino no colo, eu vejo um touro, eu vou ver um homem caído no chão. E observem que aqui, nessas partes brancas, parece que tem algo escrito, como se fosse um jornal, tá? Eu também tenho aqui, ó, outras pessoas, né? Uma pessoa com uma tocha na mão, a pessoa caída aqui também. Então, um cavalo aqui, não sei se é um dragão, um cavalo. Bom, então era só para vocês analisarem aí a imagem, tá? Então, esse quadro, ele se chama Guernica, de Pablo Picasso, e é uma das mais famosas pinturas desse artista espanhol. Então, para eu analisar um quadro, eu tenho que analisar o contexto, o que aconteceu naquela época que a pessoa estava pintando. Então, na época, a Espanha vivia um conflito e o quadro representava o ataque a Guernica. Então, foi tipo uma guerra, né? E as cores, essas cores pálidas, né? Representam aí uma tristeza. Também tem o aspecto do jornal que eu mostrei para vocês, que mostram a pintura como uma denúncia mesmo. Então, as imagens mostram pessoas feridas, uma mãe chorando, com o filho morto no colo, toda a tristeza que aconteceu naquela guerra, né? Então, para fazer a análise de um quadro, precisamos fazer algumas anotações, como quem
era o pintor, por exemplo, o contexto histórico da época. Também podemos analisar as cores, as imagens e as suas dimensões. Então, às vezes uma imagem, quando ela está maior do que a outra, ela representa que ela tem mais importância, né? E a gente já vai falar de voltar nesse assunto, né? Mas eu quero falar um pouquinho aqui do Pequeno Príncipe, alguns trechos, porque no Aprender Sempre tem uma parte falando do Pequeno Príncipe e eu quis dar algumas informações minhas aí para vocês, né? Então, o Pequeno Príncipe ele foi escrito por eh, Antoine de Saint-Exupéry, né? Então, o livro traz as histórias de um aviador que, depois de sofrer um acidente no deserto do Saara, ele se depara com um garoto e ele descobre que é um habitante do pequeno asteroide B612. O Pequeno Príncipe vai contando a sua história e mostrando que as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas quando se tornam adultas. O livro traz muitos ensinamentos como a pureza e a humanidade de uma criança, mas que todos os adultos deveriam seguir. Então esse livro ele vai contando a história desse que ele era um príncipe nesse asteroide, vamos dizer, nesse planetinha dele, né? E ele tinha uma rosa, que ele era apaixonado pela rosa, e lá tinha alguns vulcões, né, nesse planeta, mas ele era tão pequeno, né, que não cabia mais nada. Então, ele vai falando que muitas vezes ele vem na Terra aqui para fazer algumas coisas, e ele vai encontrando pessoas, e conforme ele vai encontrando as pessoas na Terra, ele acaba vendo coisas boas e coisas ruins e vai dando a opinião dele. Então, algumas frases que ele diz aqui. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, né? Ou seja, que as coisas realmente importantes não são materiais, né? É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Isso ele quer dizer para as pessoas, né? Também, não é? Você não vai odiar todas as pessoas porque uma te magoou. Tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Então, se você, por exemplo, cativou o amor de uma pessoa, você é responsável por aquilo, de você depois não magoar essa pessoa. Então, essas são algumas das frases. Eu aconselho vocês a localizar esse livro, né? Ele é muito bonito e aconselho vocês a localizarem o livro e lerem, né? Pela internet dá para achar livros gratuitos e esse daí você pode encontrar pela internet. Bom, então vamos voltar aqui, né, na exposição oral. Então, eles pedem para fazer uma pesquisa, né? Lá no livro também pedem para fazer uma pesquisa sobre animais em extinção. Então, como que você vai fazer isso, né? Primeiro, você irá fazer uma pesquisa sobre um animal em extinção, depois você vai escolher um deles, e nesse site aqui, ó, ele tem uma lista de alguns desses animais, tá? No todamatéria.com.br, né? Animais em extinção. Então, eu entrei nesse site, por exemplo, e escolhi o lobo-guará. Então, eu vou dar um exemplo de como eu fiz, tá? Então, eu procuro aí no Google e encontro um site que fala sobre esse animal. Eu achei na Wikipédia mesmo, né? Que foi mais rápido, mas poderia achar em qualquer outro site, tá? Então, eu achei essa informação sobre o lobo-guará. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, será que eu vou copiar tudo que está escrito lá? Eu vou copiar e colar e mandar para o professor? Não, isso daí não dá muito certo. Por quê? Porque, para mim, eu acho que o aluno nem leu aquilo, ele só copiou e colou. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um resumo. Então, o texto, às vezes, ele é muito grande. Então, eu vou anotar apenas as partes mais importantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O texto original, com as partes, né? Aqui eu pus a primeira parte do texto, então eu grifei algumas de vermelho. Então, ali está falando lobo-guará, está falando o nome científico dele, que é uma espécie disso, tá? Único integrante da. E isso daí, para mim, não tem tanta importância, né? Então, aí está falando que provavelmente a espécie vivente mais próxima é o cachorro vinagre. Isso, para mim, não tem tanta importância. O que eu quero saber é
onde ele vive, como ele vive, por que que ele está em extinção. Então, essas informações mais importantes. Então, eu coloco lá o lobo-guará, né? Aí, savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do Cerrado, tá? Então, essas são a parte mais importante aí para mim. Posso colocar mais, se vocês acharem mais interessante, colocar mais alguma informação, né? Aqui fala que ele também foi escolhido para ficar na cédula de 200, né? E ele é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir. Aqui eu estou falando do tamanho dele, das características dele, tá? Então eu vou falar aqui que ele pode atingir de 20 a 30 quilos, acima de 90 centímetros, pelagem avermelhada, tá? Então aqui são as partes importantes que eu poderia falar. Eu falo que ele é um animal crepuscular e onívoro, tá? Então, que vive à noite, né? Que ele sai à noite para caçar aí, no caso, né? E onívoro que ele pode comer tanto a alimentação, pode ser tanto vegetariana como carnívora, né? Então, aqui ele é solitário e os territórios são divididos entre um casal, e esse território aí são bastante amplos, podendo ser uma área de 123 quilômetros quadrados. Então, eu estou falando como que é o convívio dele com os outros animais. Ele não vive em bandos, ele vive em casais, né? E eles têm um território aí de 123 quilômetros. A gestação dura até 65 dias, com recém-nascido de cor preta, pesando 340 a 430 gramas. Então, você vai ver aqui que aqui eu estou falando da parte da gestação, né? E dos filhotes, vamos assim dizer. E aqui, por que que ele corre o risco de extinção, né? Aí classificam em algum grau de ameaça de extinção, ele não está totalmente em extinção, mas ele está num grau de ameaça de extinção. E aí vai falar que eles ainda não têm certeza da real situação das populações, né? Então, eles estimam aí 23 mil animais na natureza. E por que que ele está ameaçado, né? Ele está ameaçado principalmente por causa da destruição do cerrado, tal. Então, o que que a gente vai fazer? Então, você fez o seu resumo, né? Depois que eu anotei ou grifei as partes mais importantes, eu vou criar um texto separado por assunto, ou seja, por parágrafos. Então, primeiro você vai falar que o animal, ele é um animal que pode estar em extinção, né? Que ele já aqui eles falaram lá que nesse texto que ele corre um risco, né? Corre um risco de estar em extinção. E aí você vai falar que você vai falar um pouco mais sobre o lobo-guará, tá? Então aí você vai falar onde ele vive, a aparência, o peso, a altura, a alimentação. Então cada um desses é um parágrafo e no final você dá a sua conclusão, né? O que que você acha que deveria fazer, que deveriam cuidar? Isso você pode encontrar num outro site também, você pode fazer uma outra pesquisa também perguntando aí, né, no seu questionamento lá no Google, onde você vai colocar a pesquisa, né, o que deve ser feito, né, para você combater a extinção do lobo-guará. Então, aí você vai ter um texto completo. Então, resumo de tudo, né? Você precisa fazer uma pesquisa, você precisa ler essa pesquisa, você precisa tirar as partes mais importantes para você poder fazer esse resumo e depois criar um texto onde cada parágrafo vai ter um assunto. Tá? E é claro, não tirando o foco aí de que o mais importante no seu texto é falar sobre a extinção ou a ameaça de extinção desse animal. Qual vai ser a atividade? Página 18, aula 2, anotação de aula expositiva do professor. Tá? Então, isso vocês mandam para mim. Vocês vão mandar isso daí para mim no privado lá do WhatsApp. E qualquer dúvida também pode mandar por lá, tá bom? Então, essa semana seria isso mesmo. Tenha uma boa semana e até mais.